Hola, muy buenos días a todos. Si nos están escuchando, Olá, bom dia a todos. Se vocês estão nos ouvindo, pedimos desculpa pelo atraso. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já vamos começar com a nossa sessão. bien, muy buenos días. Creo que ya Bom entonces dia. Eu acho que nós podemos começar então com a sessão de hoje. Mais uma vez, pedimos desculpa pelo atraso. Espero que vocês estejam nos vendo bem e ouvindo. Obrigado por se conectarem à nossa sessão informativa semanal da Organização Pan-Americana da Saúde sobre a situação da Covid-19 na região das Américas. Meu nome é Sebastião Oliel, do Departamento de Comunicação da OPAS, e como todas as semanas nossa sessão vai durar mais ou menos 1 hora. Nós já recebemos perguntas de vocês por e-mail e também vocês podem fazer perguntas pelo QIA. Lembrem sempre de incluir o nome e o meio de comunicação quando enviarem as suas perguntas. Como vocês sabem, nós temos interpretação simultânea para inglês, português e francês. E também podem escolher qualquer idioma clicando no botão de interpretação. Hoje, a diretora da OPAS, a doutora Carissa Etienne, vai informar sobre a evolução da pandemia na região das Américas e também vai falar sobre a situação no Haiti. Acompanham hoje a doutora Etienne, o doutor Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, o doutor Ciro Ugarte, diretor de emergências em saúde da OPAS, e o doutor Sylvain Aldiguieri, gerente de incidentes para a Covid-19 na OPAS. Agora sim, eu gostaria de convidar a doutora Etienne para que compartilhe as suas palavras de abertura para a sessão de hoje. Doutora Etienne. Obrigada, Sebastião. Bom dia e obrigado por estarem conosco hoje. Na última semana, houve 1,1 milhão de novos casos e mais de 25 mil mortes relacionadas à Covid relatadas em nossa região. Depois de semanas de estagnação e até mesmo de números decrescentes, as infecções por Covid-19 voltaram a crescer em todas as sub-regiões, exceto na América do Norte. Estados Unidos, Canadá e México estão relatando reduções gerais de casos e mortes, embora os pontos críticos ainda estejam sendo relatados nas províncias canadenses de Manitoba, Newfoundland e Labrador, assim como nos estados mexicanos de Quintana Roo e Baja Califórnia. A América Central descreve o maior número de mortes até o momento. Hoje, 1/3 dos pacientes hospitalizados estão em UTIs. Enquanto isso, as infecções por Covid se aceleram no Panamá, Belize e El Salvador, onde novos casos dobraram nos últimos 7 dias. Mais ao sul, a Colômbia descreve a maior taxa de infecções na América do Sul, onde os novos casos quase triplicaram em certas regiões. O Brasil também está vendo um aumento em novas infecções e hospitalizações. Essa tendência é especialmente aguda em alguns estados do Nordeste, nos quais os hospitais têm mais de 90% da capacidade. Uruguai, Argentina e Chile também estão em alerta, pois continuam descrevendo um número maior de casos. Muitas das ilhas do Caribe também estão descrevendo um surto de infecções, incluindo Saint Martin, Trinidad e Tobago e República Dominicana. Eu hoje estou particularmente preocupada com a situação do Haiti. Há relatos de aumentos acentuados de casos, hospitalizações e mortes nas últimas semanas. Embora dados oficiais sejam
escassos, os riscos são elevados, já que o sistema de saúde do Haiti já está desafiado por um aumento acentuado do número de casos, especialmente porque o número de leitos hospitalares, foi reduzido em relação ao ano passado. Duas variações de preocupação já foram identificadas no país. Medidas de saúde pública necessárias para interromper a transmissão estão sendo amplamente ignoradas pela população em geral. Esses dois fatores, combinados, provavelmente estão alimentando a transmissão. A OPAS está trabalhando com o Ministério da Saúde para aumentar o atendimento e suprimentos para pacientes infectados, assim como equipamentos de proteção para que os profissionais da saúde possam fazer seu trabalho com segurança. Outra prioridade seria a redução da transmissão deste vírus, aumentando os testes para que o governo possa identificar e isolar os casos e colocar em quarentena aqueles que tiverem contato com pessoas infectadas. É animador que o governo do Haiti aceitará a vacina AstraZeneca e as doses chegarão em breve por meio das instalações da COVAX. A OPAS continuará a trabalhar com o Ministério da Saúde para preparar e apoiar a administração das primeiras doses o mais rápido possível. Uma prioridade muito alta é oferecer a vacinação a todos os profissionais da saúde da linha de frente com mais de 18 anos de idade. Apelamos aos parceiros e organizações que trabalham no Haiti para reforçar com urgência a resposta ao Covid-19. O país precisará de capacidade extra de saúde, assim como de apoio para adotar as medidas preventivas necessárias e conter a transmissão. Ambos serão decisivos nas próximas semanas. Não há tempo a se perder. A situação que vemos no Haiti é um conto de advertência sobre a rapidez com que as coisas podem mudar com este vírus. Isso é verdade para a maioria dos lugares na nossa região. Desde o início do ano novo, vimos um aumento rápido das infecções. Apenas nos primeiros 5 meses de 2021, casos e mortes praticamente dobraram na região. Pensamento positivo não solucionará esta crise. Precisamos de ação. Gostaria de lembrar-lhes do que precisa ser feito para impedir este surto. A primeira coisa é uma liderança eficaz. A pandemia nos ensinou repetidamente que a liderança determina a eficácia da resposta de um país. Infelizmente, em nossa região, vimos desinformações sobre o Covid-19 e isso semeia dúvidas sobre as medidas de saúde comprovadas, muitas vezes no contexto de disputas políticas. Ao alimentar polêmica onde não deveria haver, nossos líderes estão enviando mensagens contraditórias ao público e impedindo a adoção de medidas eficazes para controlar o vírus. Devemos nos unir para impedir este vírus. Essa deve ser a nossa primeira prioridade. A segunda seria aumentar urgentemente o acesso às vacinas. Vacinas eficazes são um farol de esperança nessa crise. Devemos fazer tudo ao nosso alcance para garantir mais doses para todas as nações das Américas. Estamos longe disso, principalmente para os países de baixa renda, que ainda lutam para proteger os profissionais da saúde e os mais vulneráveis. A COVAX já distribuiu 17,6 milhões de doses em nossa região, mas o progresso não acompanha o ritmo da pandemia. A solidariedade regional, incluindo a doação de doses, será essencial para nos ajudar a superar a atual escassez de suprimentos. As vacinas vão salvar vidas, prevenir ondas futuras, mas, para o aumento atual de infecções, temos que implementar as ferramentas de que dispomos. Finalmente, gostaria de lembrar-lhes que as medidas de saúde pública
continuam sendo a melhor forma de salvar vidas agora. Numa época em que ficar em casa praticando medidas comprovadas de saúde pública não podia ser mais importante, o que vemos é o oposto completo. Dados de mobilidade de toda a nossa região mostra que há mais movimento dentro e entre os países agora do que em qualquer outro momento durante esta pandemia. Quando nós combinamos essa mobilidade com o relaxamento prematuro das medidas de saúde pública, o que temos é um ambiente perfeito para os vírus e suas variantes se espalharem. Sabemos como parar esse vírus. A OPAS está fazendo e continuará fazendo a sua parte para apoiar a resposta à pandemia nas Américas, com base na ciência e solidariedade. Não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos de líderes para priorizar as decisões necessárias para interromper este vírus em seu caminho. E precisamos que todos reconheçam suas escolhas pessoais e que elas não apenas protegerão a si mesmos e seus entes queridos, mas também determinarão o destino dos meses que virão. Trabalhemos juntos. Muito obrigado, doutora Etienne. Vamos passar agora para a parte das perguntas e respostas. Nós já recebemos perguntas por e-mail, estamos recebendo também perguntas pelo QIA. Lembrem sempre de colocar o nome e meio de comunicação. A primeira pergunta é de Inês Capdevilla, de La Nación, na Argentina, e a pergunta é se a OPAS tem alguma previsão com base em dados de vacinação e contágio sobre quando a América Latina poderá começar a virar essa curva epidemiológica, Dr. Barbosa? Obrigado pela pergunta. Bom, nós sabemos o que aconteceu em vários países da nossa região, nos países da Europa e em países de outras regiões, que é possível conter a transmissão da COVID-19 com a adopção de medidas de saúde pública. Nós sabemos também que é difícil também a efetividade dessas medidas em países da América Latina por causa da pobreza, das condições que as pessoas vivem em condições pobres, a economia informal, entre outros. Mas nós não podemos hoje fazer uma previsão de quando nós vamos conseguir controlar a transmissão. O que é possível é ter uma boa previsão é que nós, primeiramente, precisamos de mais vacinas, porque no nível de cobertura vacinal que nós temos na América Latina, não é suficiente hoje para controlar a transmissão. Número 2, é possível ter uma previsão que vai ser necessário manter o monitoramento rigoroso da situação epidemiológica de cada país, para que as medidas de saúde pública possam ser adaptadas à situação. E terceiro, será muito importante manter também as pessoas, a sociedade e as comunidades, de manter essa consciência de que a vacina não vai acabar com a transmissão amanhã, nem na próxima semana. Nós vamos ter que continuar mantendo tudo o que nós sabemos que pode prevenir a transmissão. O uso das máscaras, o distanciamento social, evitar aglomerações. Então, tudo que está indicado e que há evidências que podem, de fato, não somente deter o crescimento, mas também diminuir a transmissão e evitar que os serviços de saúde estejam na sua capacidade máxima. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Ali Rogin, da PBS NewsHour, nos Estados Unidos, e a pergunta é em inglês, e ele pergunta por que a variante B117 é muito mais prevalente na região do que a P1, embora a P1 seja de origem mais local. Dr. Aldigueri. Obrigado, Sebastião. Obrigado pela pergunta. A dinâmica das variantes, das covantes do SARS-CoV-2, trata-se de um processo complexo. Podemos dizer que nós temos um mosaico de padrões diferentes de circulação dessas variantes na região. Gostaria de lembrar à imprensa
que a OPAS está coordenando redes regionais para coordenarmos a SARS-CoV-2 com 7 laboratórios de referência no Brasil, Chile, Colômbia, México, Panamá, Estados Unidos e Trinidad e Tobago, além dos laboratórios nacionais com a caracterização genômica do vírus, de forma que a distribuição e a prevalência de diferentes variantes na região das Américas é relativa. Ela pode ser influenciada pelas diferentes estratégias de sequenciamento utilizadas pelos países, com diferentes capacidades nos países em termos de caracterização dos laboratórios. Porém, o que nós observamos no momento é que as variantes de preocupação são estabelecidas pela OMS e foram detectadas em 39 países e territórios das Américas. De acordo com os dados das redes regionais, com exceção da variante P1 no Brasil, em muitos países da nossa região, as variantes de preocupação não estão relacionadas a uma transmissão intensa. Elas estão associadas aos viajantes e também grupos de viajantes, mais uma vez com exceção da P1 no Brasil. É importante observar que a variante de preocupação circula junto com outras variantes, incluindo variantes de interesse nos países onde elas foram detectadas. Em relação à pergunta especial, e em relação a B117, esta variante não se disseminou de uma forma ampla nos principais países da América Latina. Entretanto, ela foi detectada em muitos países e territórios do Caribe, em especial nas partes mais altas do Caribe. E aí, como um exemplo de dinâmica complexa dessas variantes, a B117 foi detectada com frequência no Chile, pelo Laboratório de Referência Natural, durante janeiro e fevereiro. Porém, depois, em março e abril, ela foi substituída pela P1 e por outras variantes de interesse. Em relação à P1, ela foi inicialmente detectada no Brasil. Ela é prevalente no Brasil. Hoje, a P1 continua sendo a variante de preocupação detectada com mais frequência na América Latina. Espero ter respondido as respostas do jornalista em relação a este mosaico complexo de detecção e dinâmica das variantes de preocupação e das variantes de interesse na região das Américas. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Temos uma pergunta no QIA de Sofia Benjamil, do New York Times, e ela pergunta se, de acordo com as variantes, se acreditamos se o aumento nos casos na América Latina é pela chamada, entre aspas, cepa andina. Bom, em relação à variante C37, que foi inicialmente detectada nos países da região andina, até o momento, essa variante não está considerada pelo grupo de especialistas da OMS como uma variante de preocupação, de alta preocupação, e também não é considerada uma variante de interesse. É parte de um grupo mais amplo de outras variantes detectadas pelos laboratórios da região nesse mosaico complexo de circulação que nós temos nesse momento. Então, nós não temos associados essa variante C37 ainda essa caracterização sobre a sua circulação. Espero que isso tenha respondido à pergunta da jornalista do New York Times. Obrigado.
Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Melina Ochoa, da UNO TV Notícias no México, e ela pergunta se a OPAS considera que pode ocorrer um surto após a jornada eleitoral em diferentes entidades ou organismos do país, incluindo a cidade do México. Doutor Ugarte. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Melina, pela pergunta que se aplica a vários países que estão em processos eleitorais de diferentes tipos. Como todos os eventos sociais, culturais, esportivos, religiosos e eleitorais, onde há aglomeração de pessoas, sempre se aumenta o risco de transmissão da Covid-19. A OPAS, por meio da sua representação no México e a sua equipe regional, esteve em contato com o Instituto Nacional Eleitoral do México para que o processo eleitoral em todo o seu conjunto possa ser desenvolvido com as medidas de proteção que correspondem a esses tempos de pandemia. Isso inclui o processo das campanhas eleitorais e também o dia da eleição. E eu gostaria de mencionar que nos processos eleitorais anteriores, em vários países nos quais a OPAS tem tido a oportunidade de fornecer cooperação técnica aos órgãos eleitorais, em conjunto com o Ministério de Saúde, para verificar a situação da transmissão antes, durante e após os processos eleitorais, nós observamos que o aumento de casos está mais associado ao processo da campanha eleitoral do que o dia da eleição em si. No dia da eleição, de forma geral, são aplicadas as medidas de proteção adequadamente bem, né? Isso incluindo o distanciamento social, higiene das mãos, as pessoas usam as suas máscaras, eles ampliam também os horários de votação, também o número de mesas, então muitas medidas são tomadas no dia da eleição, especificamente. Então, foi reduzida a transmissão. E há uma mensagem muito importante que nós temos que deixar também, e é um dilema entre dois direitos, o direito a eleger e o direito à saúde. Então, nesse sentido, há uma indicação específica para as pessoas que têm Covid-19 ou que estão em isolamento ou que estão em quarentena porque são contatos de casos confirmados. Essas pessoas não deveriam votar, porque, claro que eles estão arriscando o resto das pessoas. Então, é um dilema muito importante que temos que levar em consideração, porque nós, como organização da saúde, nós privilegiamos o direito à saúde. No México, como em outros países, a OPAS continua fornecendo essa cooperação, e isso inclui todo o processo eleitoral, de tal forma que nós enfatizamos as medidas de proteção pessoal e também durante o dia da eleição, e é necessário que os órgãos eleitorais possam transmitir as mensagens com precisão de forma ampla, porque o dia da eleição as pessoas devem ir já com todas as medidas de proteção, sabendo quais são as medidas de proteção e, ao mesmo tempo, respeitando as normas e as regras do processo eleitoral, juntamente com o processo eleitoral, como eu disse, mas também seguindo as medidas de saúde. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Chris Regis, correspondente do Canadian Broadcasting Corporation. A pergunta é em inglês e diz que o turismo da vacina parece ser uma tendência. Isso é uma preocupação para a equidade das vacinas. E também ele pergunta se estamos preocupados que os países que têm um excesso de vacinas estão usando isso para atrair os turistas aos seus países em vez de compartilhar essas vacinas. Doutor Barbosa. Obrigado pela pergunta. A OPAS destacou desde o início das vacinas que estavam disponíveis que nós precisamos ter um acesso igualitário da vacina para que todos os países pudessem melhor responder à pandemia. Obviamente, é isso que chamamos de turismo de vacinação. Isso não é uma medida adequada para garantir que as pessoas que precisam da vacina sejam protegidas para salvar suas vidas tenham acesso, de forma que a coisa mais importante no momento seria como melhorar o acesso dos países em desenvolvimento, especialmente as vacinas contra a Covid, para que possam ter uma vacinação adequada
cobrindo os mais vulneráveis, salvando vidas e contribuindo para o controle da pandemia. Estamos fazendo doações aos países em desenvolvimento através da COVAX. Se utilizarmos um critério epidemiológico, a América Latina e o Caribe são as regiões mais afetadas no mundo e deveriam receber uma parte importante dessa doação para garantir mais acesso aos Estados-membros e à população da América Latina e Caribe. Turismo, essas pessoas que estão viajando para tomar a vacina, representa uma outra face da desigualdade que temos na nossa região. São pessoas que têm condições de viajar a outros países para tomar a vacina, enquanto idosos, pessoas com doenças crônicas não estão tomando a vacina. Precisamos garantir que o mundo trabalhe em conjunto para superar essa situação, garantindo um acesso igualitário à vacina. Muito obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta de Alejandro Rincón, do F Verifica em Latinoamérica, e pergunta o que nós sabemos sobre o fungo negro e se é uma preocupação na América Latina. Doutor Aldiguieri. Obrigado ao jornalista da F pela pergunta. A razão que nós chamamos esse patógeno de fungo negro é que os tecidos afetados podem se tornar na cor preta, né? Então, em linguagem médica, estamos falando de mucormicose. É um tipo de infecções micóticas invasivas que são causadas por fundos ambientais. E eu ressalto essa palavra, ambiental. É uma infecção conhecida pelos médicos desde antes da pandemia. É importante mencionar que a rede regional de vigilância de resistência aos antimicrobianos, a RELAVRA, né, com suas siglas em espanhol, coordenada pela OPAS, eles fornecem as recomendações para o diagnóstico laboratorial. Então, é uma doença conhecida, é uma doença que tem suas ferramentas de diagnóstico laboratoriais. Essa infecção é considerada uma infecção micótica oportunista. Nos últimos meses, nós observamos um aumento de casos de mucormicose em pacientes com COVID-19. E o maior número de casos foi relatado na Índia, onde foi relatado uma estimativa de 4.000 casos, mais ou menos. Na região das Américas, nós já recebemos relatos públicos de relatórios, né, de casos bem documentados nos Estados Unidos, no Brasil, no México, no Paraguai e no Uruguai. No entanto, contudo, nesse momento, é um número de relatos muito limitados. Então, esse patógeno afeta principalmente pacientes com diabetes controlada, pacientes com HIV, com imunossupressão iatrogênica, pacientes com transplantes de medula óssea e de órgãos. Então, nos pacientes com COVID-19, com a forma grave, em fase ativa de recuperação, há vários fatores de risco ou comorbilidades, tal como a imunossupressão causada por corticoides e o estado de imunossupressão desses pacientes. Então, esse é um fator de risco para adquirir essa infecção, como a mucormicose. Agora, em termos de tratamento, existem fármacos antifúngicos para o tratamento desse patógeno. Contudo, a taxa de mortalidade é de 40% a 80%, dependendo da doença, da idade do paciente e do tipo de infecção.
Eu repito, nesse momento, os números de relatos que nós temos nas Américas, com uma rede de notificação, são números muito baixos. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta da F. Obrigado. Obrigado, doutor. Recebemos algumas perguntas do Haiti. A pergunta diz se o Haiti precisa de mais apoio internacional para a resposta da Covid-19, como que a comunidade internacional pode apoiar o Haiti com prevenção e vacinação? Doutor Etienne. Eu diria que sim. Precisamos de apoio internacional. A OPAS e seus parceiros sabem da existência de recursos no país, com maior prioridade a questão de preservar as vidas. Nós temos os recursos da comunidade internacional e precisamos que eles sejam disseminados, entregues para a população do Haiti, para podermos tratar os pacientes, também materiais, equipamento de proteção, oxigênio. Além disso, um gargalho muito importante é que os recursos humanos da saúde devem ser recrutados. A segunda maior prioridade seria a prevenção. Estamos tentando melhorar as vacinas que são oferecidas pela COVAX para que a vacinação possa começar rapidamente. Entretanto, há uma necessidade, uma urgência de aplicarmos quantidades grandes da vacina no Haiti. Além disso, estamos verificando a possibilidade de doação das vacinas e, enquanto isso, estamos mobilizando a população do Haiti para tomar as ações preventivas que vão interromper a transmissão. Isso requer mobilização da comunidade, educação, para que possamos combater todos os problemas observados no Haiti. Muito obrigado, doutora Etienne. A próxima pergunta nos chega de David Zapata, do Diário de la Prensa em Honduras, e ele diz que os Estados Unidos anunciou que dará 80 milhões de vacinas para os países por meio do COVAX, e pergunta se isso muda a quantidade de doses entregue aos países das Américas ou vamos continuar com as quantidades programadas do COVAX, como já foram estabelecidos, e no caso de Honduras, se isso seria mais do que 20% que foi designado pelo mecanismo. Doutor Barbosa. Obrigado pela pergunta. O mecanismo COVAX teve problemas com vários dos produtores de vacinas nas semanas recentes. Todos conhecem a situação da Índia, a situação do país, do surto significativo de Covid-19. O governo da Índia não está autorizando o produtor, o Instituto Serum da Índia, que é um grande produtor de vacinas, de cumprir o contrato que eles têm com o mecanismo COVAX. Então, nesse mês de junho e no mês de julho, nós ainda temos uma grande dificuldade de garantir as remessas de doses para os países. O fundo rotativo da OPAS, que é o mecanismo que faz as aquisições de vacinas, em nome do mecanismo COVAX, está trabalhando com os produtores, seguimos entregando as vacinas que já estavam estabelecidas. A melhor forma de superar essa situação de dificuldade e garantir um acesso mais equitativo é por meio da doação de vacinas dos países desenvolvidos. Hoje pela manhã, nossa diretora participou na Conferência Global para os países apoiados, os CMA, que participam do mecanismo COVAX, e muitos países desenvolvidos fizeram ofertas de doação de vacinas, mais de 130 milhões de doses, inclusive os Estados Unidos, Espanha e outros países. É muito importante que essas doses possam estar disponíveis o mais rápido possível. Com essas doses,
nós já estamos em conversas com o secretariado do COVAX para obter os critérios para que essas doses possam ser entregues aos países de acordo com os princípios de acesso equitativo. Então, quando nós recebamos essas doses, certamente Honduras e os outros países da região receberão mais doses para poder responder de forma imediata à situação que eles estão passando. Obrigado. Obrigado, doutor. As próximas perguntas relacionadas com o Peru, de Gerson Gonjave, do Comércio, também de Matias Lewy, do Medscape Espanhol, e também no chat temos uma pergunta parecida. O Gerson diz que no Peru o número de novos casos diminuíram e a campanha de vacinação está avançando, mas eles temem uma terceira onda. Pergunta se é inevitável ter uma terceira onda e se o impacto seria menor do que a segunda onda. E Matias Lewy diz que o Peru revisou os seus registros de óbitos e triplicou o número de óbitos atribuíveis à Covid-19. Pergunta se os outros países da América Latina também deveriam adotar um foco parecido e, entre aspas, tentar realmente esclarecer os seus números de óbitos durante a pandemia. Doutor Aldigueri, obrigado pelas duas perguntas do Peru. No contexto do Peru, efetivamente, a incidência realmente caiu no Peru há mais ou menos 6 semanas. Contudo, temos 120 casos para cada 100 mil habitantes. Então, a tendência de queda realmente é favorável. A concentração de casos é observado especialmente em Lima, com 45% dos casos, e depois temos Callao, Arequipa e Piura. Ainda é difícil prever se, quando e por que os aumentos de casos podem acontecer no Peru, assim como também em outros países da América do Sul. Isso se deve a uma combinação de vários fatores. E nós temos, claro, que sempre seguir as medidas de saúde pública e distanciamento social. E depende como a população aplique essas medidas, e também temos os fatores críticos. Embora seja possível que tenhamos outro surto no futuro, nós não temos na atualidade nenhum elemento que possa indicar que isso possa acontecer no Peru no futuro próximo. No entanto, será importante seguir monitorando a situação, especificamente nos departamentos da Bacia Amazônica, que estão em lugares onde ainda estão relatando altas incidências. Também é importante mencionar que, no contexto da campanha de vacinação do Peru, a campanha que está em andamento, o maior número de pessoas, as pessoas com menos de 50 anos, nesse grupo, nessa faixa etária, a campanha acontecerá depois de julho de 2021. Então, em relação à revisão da informação dos óbitos, da mortalidade, nós recebemos o relatório do grupo de trabalho técnico estabelecido pelas autoridades do Peru. É um exercício de muita importância que permitiu que as diferentes agências do Peru pudessem consolidar vários processos da vigilância nacional em relação à mortalidade e consolidar isso em um fluxo único. É importante mencionar que os países podem ter processos diferentes em relação à organização das diferentes fontes de informação sobre a mortalidade. E os países têm que definir, eles mesmos, como eles devem juntar essas fontes e como harmonizá-las. Mas, além disso, no contexto da pandemia, a OPAS desenvolveu instrumentos que os países podem aplicar para avaliar o excesso de mortalidade relacionado à Covid-19. Vários países da região adotaram e publicam
de forma regular esses relatórios. E eu estou mencionando, entre outros, as autoridades do México. Eu espero que isso tenha respondido as suas perguntas, e essas duas perguntas diferentes do Peru, no contexto peruano. Obrigado. Obrigado, doutor. As próximas perguntas são sobre a Venezuela. Nicole Japur, da Bloomberg, Gabriel Bastida, de Monitoramos.com e Mariana Garcia, de Crônica 1, e outros jornalistas no QIA. Eles perguntam se já foi realizado o pagamento ao mecanismo COVAX, quando que eles receberão as primeiras doses e quantas seriam. Também se a OPAS tem algum número atualizado dos vacinados na Venezuela e qual seria esse número, doutor Ugarte? Essas são perguntas importantes. Em relação à última atualização do fundo rotativo da OPAS, que está em contato com o Gavi, até o final da última semana, eles ainda tinham que pagar 10 milhões de dólares ao mecanismo COVAX. No entanto, fontes do país, por meio das redes sociais e outros meios, eles informaram que já haviam completado esse pagamento total. Nós não podemos confirmar essa informação ainda. De acordo com a informação que nós conseguimos acessar por meio de formulários conjuntos entre a OPAS, a UNICEF, que é alimentada por fontes oficiais do país, até o final de abril, mais de um mês atrás, o país havia vacinado 364 mil pessoas com a vacina da Sputnik e da Sinopharm. 55% dessas vacinações, dessas doses, correspondiam à aplicação dos profissionais da saúde e pessoas com mais de 18 anos com comorbilidades, mais ou menos 3 milhões de pessoas. A OPAS renova o compromisso de trabalhar pela saúde, o bem-estar da população venezuelana, dentro e fora das suas fronteiras. E à medida que nós possamos receber informação oportuna, completa e detalhada, nós vamos poder fazer o nosso trabalho melhor. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Juan Manuel Nevas, correspondente na Argentina da agência de notícias Xinhua, e uma pergunta que diz: qual a importância do plano de vacinação que a Argentina começou em dezembro? Doutor Barbosa, obrigado pela pergunta. É muito importante ter o plano de vacinação, porque não é suficiente somente ter a vacina. Nós precisamos ter uma estratégia, precisamos saber que grupos vão ser priorizados, precisamos ter os profissionais da saúde capacitados, precisamos fazer uma revisão da cadeia de frio, precisamos ter uma boa comunicação com a população sobre as vacinas, a segurança das vacinas, a eficácia das vacinas, por que devemos vacinar, porque muitas vezes, se nós não tivermos todas essas atividades, as vacinas não vão chegar às pessoas que mais precisam. Observem que é muito importante ter o plano, e a OPAS tem fornecido cooperação técnica a todos os países, inclusive a Argentina, sobre o alinhamento técnico e as diretrizes para os planos de vacinação. Os países da região têm uma boa experiência, como a Argentina e outros países que têm realizado boas campanhas de vacinação para adultos em relação à influenza, febre amarela e outras doenças. A grande dificuldade que os países na região têm hoje é o acesso às vacinas. Para esses países com desenvolvimento está muito limitado, porque os países desenvolvidos, eles acumularam muitas vacinas desde o começo. Então, agora, nós ainda estamos buscando como encontrar alternativas que possam ampliar o acesso dos países da região a vacinas para que nós possamos ampliar a cobertura vacinal que esses países têm. Há uma estimativa, os dados do mundo real ainda vão confirmar essa estimativa melhor, que nós precisamos de uma cobertura vacinal muito elevada para atingir esse controle da transmissão. E os países da região ainda estão muito longe de alcançar essa cobertura, que alguns estimam ser 70%, 75%, 80%, para que seja alcançado. Então, é muito importante ter esse plano. Isso realmente é uma conquista da Argentina, dos países da região, estão se esforçando muito para obter as vacinas, e nós temos que trabalhar de forma bem coordenada
para que nós possamos alcançar um acesso mais equitativo e que as vacinas possam chegar de forma mais rápida à América Latina e o Caribe. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Keilin Romero, de Confidencial na Nicarágua. Ela pergunta se a OPAS recebeu informação sobre o aumento de contágio na Nicarágua e como isso se compara com outros países da região. E também ela quer saber se estão suspensas ainda as exportações de vacinas do Serum Institute da Índia e que alternativas os países como a Nicarágua, Bolívia e Haiti têm para receber as doações de vacinas que seriam entregues através do COVAX e se é possível que as vacinas possam ser enviadas que sejam fabricadas de outros fabricantes. Dr. Ugarte, o senhor poderia responder essa pergunta? Obrigado. Bom, a informação que nós recebemos é uma informação realmente, pouca informação que não nos permite realmente dar uma resposta adequada sobre o andamento da pandemia. Há alguns dados indiretos que mostram que há aumento de casos em alguns lugares, os serviços de saúde de forma geral não estão ainda saturados e nós esperamos que as ações implementadas na Nicarágua para controlar a pandemia, nós reiteramos a necessidade de contar com informação adequada e oportuna, e nós estamos monitorando as fontes oficiais e não oficiais para poder dar a cooperação técnica de forma mais direta. Nós já mencionamos isso antes, a nossa equipe na Nicarágua está em contato de forma muito estreita com o programa de imunização do Ministério de Saúde da Nicarágua. Nós damos todo o apoio para que a implementação da vacinação seja realizada com os padrões e as medidas de proteção adequadas, incluindo a priorização dos profissionais da saúde que estão na primeira linha e deveriam ser priorizados. Então, isso é tudo que eu tenho com relação à vacina. Talvez o Dr. Barbosa queira comentar. Sim, para a nossa região, para a vacina da AstraZeneca, temos 3 países que estão designados para receber a vacina produzida pelo Instituto Serum Institute da Índia, que são a Bolívia, Haiti e Nicarágua. Com o problema que já mencionamos sobre o governo da Índia, nós estamos adotando algumas medidas. Primeiramente, temos uma negociação de alto nível para que possa ser possível que o Instituto Produtor da Índia, o Serum Institute da Índia, possa ter um aumento de produção que vai começar em agosto, que eles possam distribuir as suas vacinas, parte para o programa de vacinação da Índia e parte para cumprir com o contrato com o mecanismo COVAX, que já foi assinado. E segundo, se nós vamos ter uma prioridade para que de outros lugares que também produzem a vacina da AstraZeneca, que esses países possam também receber ao final do mês de junho ou começo de julho. Nós ainda estamos em negociação com os produtores. Esses países, os 3 nas Américas e outros no mundo, vão ter prioridade para receber e, com isso, poder concluir a vacinação das pessoas que tomaram a primeira dose. Não há evidências para ter uma vacina da AstraZeneca como primeira dose e outra vacina como segunda dose. A recomendação é manter a mesma vacina na primeira dose e na segunda dose, e utilizar o período máximo entre a primeira dose e a segunda dose da AstraZeneca, que foi recomendado pelo grupo de especialistas da OMS para as vacinas, 6, no seu acrônimo em inglês, que é 3 meses. Isso vai permitir mais tempo para receber as vacinas e poder alcançar essa segunda dose. Então, essas são as medidas que nós estamos buscando para que as pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca, que foi produzida pelo Serum Institute da Índia, que a Bolívia e a Nicarágua possam ter o acesso à segunda dose dentro desse período de 3 meses, que é a recomendação. Obrigado. Obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Bennett Roach, de Montserrat Reporter, e pergunta o que está sendo oferecido até que as vacinas cheguem.
E quais são as indicações que estão sendo oferecidas com as pessoas que têm Covid-19 nos hospitais? Dr. Aldiguieri? Muito obrigada pela pergunta de Montserrat. Enfocarei, obviamente, a minha resposta no tratamento clínico, mas gostaria de destacar a campanha de vacinação contra a Covid-19, que já foi iniciada em praticamente todos os países da América, incluindo o Caribe, todos os territórios do Caribe que fala inglês, francês e holandês. Nós já iniciamos a campanha e alguns dos desafios estão relacionados aos vacinados. Agora, em relação ao tratamento clínico da Covid, mais uma vez, gostaria de explicar que a OPAS desenvolveu e tem atualizado diretrizes de tratamento clínico para os pacientes com Covid-19, incluindo os pacientes hospitalizados. As diretrizes clínicas oferecem recomendações baseadas em evidência para identificação de marcadores, fatores de risco nos pacientes críticos. Inclui também cuidados de suporte hemodinâmico, o uso de oxigênio, com protocolos claros. Inclui tratamento farmacológico, por exemplo, corticoides, anticoagulantes, imunomoduladores, imagem diagnóstica, procedimentos para prevenção e controle de infecção, reabilitação, entre outros. As recomendações valem para todos os trabalhadores da área da saúde que trabalham na emergência e nas UTIs. As diretrizes também têm como objetivo serem utilizadas pelos tomadores de decisão, entidades governamentais que fazem parte desse cuidado dos pacientes com Covid-19 na América Latina e no Caribe. Essas publicações são resultado de processos metodológicos rígidos para garantir que teremos recomendações baseadas em evidência no contexto da América Latina e no Caribe. Fazemos uma atualização regular dessas recomendações. Elas estão disponíveis no website para o público e para as sociedades médicas. Gostaria também de aproveitar para enfatizar a importância da proteção dos trabalhadores da saúde. Temos que protegê-los da infecção do vírus da SARS-CoV-2, incluindo treinamento, disponibilidade de equipamento de proteção pessoal, incluindo também a vacinação desses funcionários da saúde. Espero ter respondido às perguntas do jornalista de Montserrat. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. A próxima pergunta é de Steven Cirilien, do Voice of St. Martin, e também no chat de Olbin Williams, de Antigua Observer. O Steven diz em inglês que muitas das ilhas na região do Caribe estão, uma vez mais, se preparando para receber passageiros de cruzeiros, incluindo St. Martin, e eles vão começar as suas operações no dia 5 de junho. Então, qual é o seu conselho para as autoridades do governo com relação à indústria de cruzeiros? E temos outra pergunta que pergunta se a OPAS está preocupado com o risco associado com a abertura do setor de turismo na região, embora a maioria dos turistas estejam vacinados. Dr. Ugarte? Major COVID-19 transmission events Considerando
os eventos que ocorrem no mundo todo no início da pandemia e também numa escala menor no último verão. Nessa época, vários países tentaram reabrir o turismo, especialmente os cruzeiros. Nós orientamos os países a tomar esta decisão com muito cuidado. Da mesma forma, após a evolução da disseminação dos vírus nas Américas e em outras regiões, e aquilo que nós não sabemos sobre o impacto da vacina contra a Covid-19 com a redução da transmissão viral, além de todos os outros desafios que existem em termos de acesso à vacina, há uma outra área também que o país deve levar em consideração. Estamos totalmente cientes do impacto do turismo nos países caribenhos, em especial em todos os países que fecharam para o turismo há vários meses, alguns deles há mais de um ano. Avaliamos com muito cuidado todas as decisões que foram tomadas, em especial pelo CDC nos Estados Unidos, mas também na Europa, no Caribe. Eles fazem um monitoramento cuidadoso com cada autoridade nacional para oferecer o cuidado necessário, de forma que a retomada ao turismo possa ser segura para os turistas, mas também para a população local. E é claro que, nesses casos, precisamos estar preparados para receber um aumento do número de casos quando o turismo chegar, e como vocês sabem, neste momento, a posição da OMS e da OPAS é que não deveríamos pedir ou solicitar certificados de vacinação aos viajantes. Essa é uma outra questão que tem que ser solucionada. Os regulamentos devem ser atualizados nesse sentido. Além de todas as medidas de proteção que devem ser tomadas e devem existir, sempre que incluímos essas viagens. Muito obrigada. Obrigado, doutor. Estamos chegando ao final da nossa sessão de hoje. Obrigado por nos acompanhar. Temos uma última pergunta em inglês que diz quais as lacunas de financiamento para a distribuição de vacinas nas Américas. Doutora Tian, por favor. Olha, eu gostaria de dizer que, para encerrarmos essa crise da Covid-19, precisamos ter um acesso igualitário às vacinas, com uma abordagem bem abrangente. Conforme mencionou o Dr. Barbosa, o Japão terá um evento e vários países do mundo comprometeram-se a ajudar com a COVAX para que tenhamos uma oportunidade de vacinar uma grande porcentagem da população. É claro que nós temos esse compromisso com solidariedade global para um acesso igualitário da vacina. Conforme eu já disse, essa é a única forma de sairmos dessa crise. Isso será crucial para apoiarmos os países das Américas e países como o Haiti, que dependem do COVAX para conseguir ampliar a vacinação. Mas mesmo com esses compromissos, nós estamos meses atrasados para cobrir a população nos países mais pobres da nossa região. Todos os Estados-membros também precisam de acesso para financiar esses países. Eles precisam pagar por essa vacina, eles precisam de acesso a financiamento, recursos financeiros para comprar as vacinas. Agora, com as faltas de vacina, nós temos que pensar nessas lacunas que nós tínhamos no passado, mas a OPAS continua negociando pacotes, trabalhamos com a OMS, com parceiros domésticos e internacionais. Com isso, vamos contribuir para fortalecer a terapia, diagnóstico, e também contribuir para a introdução das vacinas da Covid-19 em todas as partes dos países da região.
Então, nós estamos evoluindo, trabalhando com instituições de financiamento, tentando ver se nós conseguimos melhorar os acessos a esses recursos. Mas esse é um desafio enorme para vários países da nossa região. A nossa necessidade mais urgente seria ter mais vacina. Gostaria de repetir o nosso pedido de doação de vacinas para os países das Américas. Nós temos uma carga epidemiológica elevada e uma pouca quantidade de vacina desproporcional. Transmissão elevada, virtualmente em todos os lugares, América do Sul, Central e no Caribe. A prevenção de novas infecções deveria ser uma prioridade neste momento. Isto custa caro, exige recursos, organizações internacionais e doadores para que possam oferecer as ferramentas que precisam para parar com o vírus. Os países também precisam dos recursos necessários para fazer testes de infecção. Não dá para ficar sem isso. As pessoas têm que ter acesso às ferramentas necessárias para protegê-las. Também temos que ter proteção social para permitir que os mais vulneráveis possam ficar em casa quando surgir uma infecção ou precisarem ficar em casa. Sabemos que essas estratégias funcionam, mas só funcionam como temos vontade política e recursos combinados. Isso é um desafio para a região. Temos um momento onde precisamos unir-nos, utilizar as medidas de saúde, melhorando a defesa do acesso às vacinas. Acreditamos que temos um direito legítimo de ter mais acesso às vacinas. Mais uma vez, apelamos a todos os países da América, da Europa, etc., para que doem vacinas para essa região e, ao mesmo tempo, pedimos a todos os nossos líderes e funcionários da saúde, trabalhadores da saúde, para os quais agradecemos muito também. Obrigada. Muito obrigado, doutora Etienne. Agora sim, chegamos ao final da nossa sessão de hoje. Lembrem, como sempre, que para mais informações, vocês podem entrar no nosso site, www.parro.org, e vocês podem encontrar ali informações atualizadas da situação epidemiológica e de vacinação na região. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem e vamos continuar nos cuidando. Até mais.